Esses tempos eu falei para minha terapeuta que eu me sentia mal por nunca ter continuado numa carreira linear. E aí a minha terapeuta me perguntou o que teria acontecido e como seria a sua vida se você não tivesse desistido de ser fotógrafa de casamentos quando você morava lá na sua cidade natal. Ela me pediu para descrever a minha vida, como ela seria. E aí eu comecei a descrever que eu provavelmente ainda estaria morando lá na minha cidade, que eu, enfim, por estar 10 anos fotografando, provavelmente já teria uma boa base de clientes, já estaria ganhando bastante dinheiro, mas eu provavelmente estaria com a agenda lotada, fazendo eventos, casamentos, enfim, toda semana, que eu ia passar a semana inteira editando, provavelmente teria pessoas para me ajudar e tal, mas eu ainda assim teria que estar presente nos eventos e estar fotografando e tal. Eu não poderia ter muita flexibilidade, muita liberdade, eu não ia estar conseguindo viajar como eu gosto, e eu ia me sentir presa. E eu sempre pensei por uma ótica de eu ter desistido de ser fotógrafa de casamentos. Só que depois dessa explicação toda e de ter imaginado essa minha vida desse jeito, eu percebi que eu não desisti, eu escolhi. E é muito engraçado como a nossa percepção muda quando a gente entende que a gente fez escolhas e a gente não desistiu. É como se a gente saísse de uma posição de vítima ou de incapacidade de eu não consegui continuar, eu deveria ter feito mais, e a gente passa para uma posição de eu não queria aquilo. Eu, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, cheguei à conclusão de que aquilo não me servia, não servia ao propósito maior que eu gostaria. Na época eu não tinha noção disso, na época eu já sabia que eu precisava de ter liberdade e flexibilidade, mas isso estava muito num pano de fundo, estava muito no subconsciente. Mas mesmo inconsciente do que me movia, eu estava fazendo escolhas que estavam me levando para o que eu realmente queria. Naquela época eu não entendia que, para mim, o mais importante era ter liberdade e flexibilidade num trabalho e não construir uma carreira linear necessariamente, mas que no fim não fosse me dar aquilo. Para mim era mais importante ter liberdade e flexibilidade do que seguir o mesmo caminho. Quando eu olho para trás, para todas as escolhas que eu fiz foram guiadas por essa necessidade de ter flexibilidade, de ter liberdade no trabalho, para que eu possa ter uma boa vida, porque o trabalho não é o centro da vida. E por mais que ele tome uma peça central na nossa vida, porque a gente passa muitas horas trabalhando, passa muitas horas num ambiente de trabalho, às vezes, muitas horas com pessoas, colegas de trabalho, etc., ele acaba parecendo um grande protagonista, porque o tempo que a gente dedica a ele acaba sendo muito grande, mas ele não é a coisa mais importante. Para mim, a coisa mais importante sempre foi construir uma vida que fosse boa e escolher o trabalho para que ele se encaixasse na minha vida e não fazer a minha vida se encaixar no trabalho. Eu acho que quando eu olho para trás agora e eu enxergo que ter saído do meu primeiro emprego, que era na melhor empresa da minha cidade, e ter escolhido ganhar menos e ir para uma outra empresa que não estava muito bem das pernas, mas que me dava um pouquinho mais de liberdade, me dava um pouquinho mais de flexibilidade, isso era o suficiente para mim naquele momento. É engraçado porque eu não entendi ainda, eu não entendia que eu estava fazendo escolhas baseadas nos valores principais para mim, mas eu já estava fazendo. Eu acho que é importante às vezes falar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que se sente desajustada, errada, por ter ido e vindo várias vezes, por não saber o que quer em termos de trabalho, de carreira. Só que eu acho que às vezes a gente sabe muito bem o que a gente quer para nossa vida. E a gente faz escolhas baseadas nos nossos valores, naquilo que é certo pra gente. A gente esquece também que é muito difícil a gente acertar sem tentar.
porque a gente não tem só uma chance para fazer as coisas dar certo. A gente pode viver várias vidas dentro de uma só vida. Eu acho que tem muitas coisas que a gente não sabe se a gente não experimentar, se a gente não tentar. Pelo meio da tentativa e erro, a gente vai chegando cada vez mais perto daquilo que faz sentido pra gente, daquilo que tá alinhado com a gente. Então, eu acho que o que eu queria dizer com isso tudo, tanto pra mim quanto pra você que tá assistindo, é: não se culpe por tentar, por testar, por experimentar e por perceber que não era aquilo. E aí voltar. E aí, de repente, voltar de novo. Voltar e fazer as coisas diferentes. Eu tenho feito isso ao longo da minha vida toda. Eu, às vezes, não tenho muita ideia de como eu vou fazer as coisas funcionar, mas depois de passar mais de 10 anos trabalhando e testando e tentando, fazendo coisas diferentes, trabalhando em empregos diferentes, empreendendo, eu entendo muito melhor o que eu preciso para construir uma carreira sustentável. Talvez não vai ser a carreira ideal, porque o ideal não existe. De qualquer jeito, a perfeição não existe. E a gente sempre vai ter que lidar com coisas ruins, com as coisas chatas do trabalho, porque trabalho é trabalho. Mas hoje, depois de testar muito, eu me conheço muito melhor e eu acho que eu estou muito mais perto de construir uma carreira, porque eu entendo o que eu preciso para fazer com que essa carreira continue, para conseguir seguir nesse caminho. Porque se a gente não sabe quem a gente é e o que é importante pra gente, é muito mais difícil a gente construir algo que seja duradouro.